Olá pessoal, sou a Raquel, terapeuta ocupacional. Espero que todos estejam bem. Esse mês estamos falando sobre brincadeiras que envolvem os sentidos, brincadeiras sensoriais. E essa semana eu e a Olga vamos falar um pouquinho de brincadeiras que envolvem o sentido tátil, tá? Que envolve o toque, né? A gente precisa estimular as crianças com brincadeiras que envolvem esses sentidos, para a gente auxiliar nesse desenvolvimento, né? Ao estimular o toque com texturas, temperaturas diferentes, eu estou estimulando esses receptores da pele, né? E também, se eu for pensar, isso influencia muito no futuro, na apreensão, no toque e até mesmo nas atividades que envolvem o dia a dia, né? O vestir, né? As texturas do vestir e atividades sociais também, tá? Por que eu falo isso? Existem crianças que apresentam algumas alterações sensoriais e que esse sentido pode estar um pouco desregulado e a gente precisa auxiliar para ele entrar num certo equilíbrio, né? Crianças que apresentam-se hipersensíveis são crianças que sentem muito mais do que algumas outras aquele sentido. Por exemplo, texturas ásperas, elas vão sentir muito forte, como se fossem até agulhadas, né? E crianças hipossensíveis, elas sentem muito menos. Então, para ela sentir aquilo, então você tem que ter um toque muito forte para ela começar a perceber. E a gente precisa regular isso. Por quê? Porque isso traz riscos para as crianças, né? Porque, primeiro, se ela é hipersensível, ela vai ter dificuldade em atividades sociais e atividades do dia a dia, né? E ela não vai conseguir estar e permanecer em espaços que tenham muitas texturas diferentes e que causam sensações ruins. E hipossensível, a gente pode ter uma criança que ela pode se queimar, ou se furar, ou se cortar e não perceber. Então isso é um risco, né? Algumas brincadeiras que eu vou mostrar aqui, tá? Grãos coloridos, a gente pode criar como um espaço, né? Colorir esse grão e eu crio um espaço para ele brincar. Seja com dinossauros, carrinhos, bonecas, e eu coloco ou num recipiente que ele tem que procurar, tá? Se eu faço com ele cru, eu tenho uma textura. Se eu faço com ele cozido, por exemplo, eu colori macarrão cozido, ele fica com uma outra textura, tá? Então aqui são os animais. Aqui eu fiz um quebra-cabeça e aí eu tinha que pegar as peças aqui dentro desse recipiente com um arroz colorido. Aí eu não tenho como pintar com corante, pode ser com gelatina também. Tem outra brincadeira que estimula a sensação tátil, o uso da massinha. A massinha, a slime já é uma outra percepção, tá? E além disso, eu posso fazer um jogo de texturas, né? Por exemplo, eu tenho uma lixa, um EVA, grãos e algodão. Eu posso colocar isso dentro de uma caixinha. E aí eu peço para minha criança pegar e ela tem que me dizer o que é aquilo. É macio, é duro, é áspero, é quente, é frio, né? Ou eu posso criar um jogo da memória com duas peças iguais e aí eu coloco e ela vai ter que perceber, achar os iguais, tá? Então, essa minha parte, a Olga vai falar agora um pouquinho das outras brincadeiras que ela fez, tá bom? Olá, tudo bem? Eu sou a Olga, fisioterapeuta. Como a Raquel falou, a gente vai estar dando mais uma ideia de atividade para lidar com o toque, com o tato. Aqui eu fiz uma gelatina, a receita de gelatina normal, que a gente mistura o sachêzinho de gelatina na água quente com a água fria e coloquei na travessa e eu coloquei vários bonequinhos, bichinhos, carrinhos. A ideia aqui é a gente estimular tanto a sensação de frio, de molhado, aquela coisa de pôr a mão na meleca, quanto a sensação de pegar os objetos e descobrir o que é. A gente pode fazer isso de olho fechado
e pôr a mãozinha da criança, tentar colocar junto com ela da primeira vez e ir experimentando as sensações e depois deixar ela fazer um pouquinho sozinha. Vou pegar um aqui. Esse é um carrinho. Viu? Tem vários objetos aqui dentro e você pode fazer na criança adivinhando o que tem aqui dentro, tá bom? Além da gelatina e de sensações com a mão, a gente pode trabalhar o tato junto com os nossos pezinhos, sabia? É uma forma da gente estimular a sensação dos dedinhos do pé e do nosso pé. Você pode fazer isso com uma bacia grande, em um dia de calor, colocar água e vários objetos para poder mexer. Ou então colocar vários objetos dentro de um monte de tecido para a criança achar com o pezinho. É uma forma dele fazer força com o pé e ganhar um pouquinho mais daquele arco que a gente tem no nosso pé. Muitas crianças têm um pezinho mais achatado, aquele pé plano que a gente chama. E trabalhando com a força do pé na hora de pegar dentro dessa bacia, ele ajuda a fazer mais força nesse pezinho, tá bom? Fica a nossa dica do dia de hoje para vocês, para fazer essa semana com as crianças. Lembrando que vocês precisam manter atualizados os contatos com os nossos canais, seja pela assistente social ou pelas psicólogas, para a gente não perder o contato com vocês. Fiquem com Deus!